Tem banco aqui, ó, pra vocês ficarem pra lá. Traz pra cá. Pessoal do grupo 2 aí, os bancos à frente da mesa. Senta aqui, ó. É nóis, Deliel, Deliel. Vai, Yuduri! Podemos começar então? A primeira atividade. Ô Thiago, senta aí. Bom, essa é a gincana do noturno. Aí galera, vamos botar pra quebrar. Cadê o grupo? Então, a primeira atividade é vocês trazerem para os jurados a bandeira de vocês e explicar o que vocês fizeram. Então, o grupo 1 pode vir. Elas são do alfabeto grego. E o uso do alfabeto grego no cotidiano é em matemática, astronomia, em fórmulas químicas, fórmulas em física, designação de parâmetros e circuitos eletrônicos, características de componentes e etc. O alfa é bastante usado em ambos. Radiação corpuscular emitida por certos núcleos atômicos quando sofrem desintegração, liberando átomos de partículas alfas, como são chamadas. E o ômega é usado como símbolo de unidade de resistência elétrica, velocidade angular, frequência cíclica ou pulsação. E também é usado em população em estatísticas, em gráficos. Vai, cunhado. Vai, cunhado. Vai, cunhado. Eu falei primeiro. Chupista. Essa daqui é a Nara. Nara é um nome que a gente escolheu na corujinha, que é a nossa mãe no caso. E ela significa jovem de espírito, vivaz e astuto, que são as características que a gente escolhe. É uma cara. Caraca. Então, Fala aí, foi papel de casa. Passar, rapaz. Caveira. Esse mosaico, a gente pegou a cartolina e tal, cortou o papel certinho e tal, como deve ser um mosaico, né? Aí usamos algumas figuras vamos supor, ciências que referem a flores, pimenta, a primavera, é isso aí. Ensino religioso, que fica a cruz. A caveira, que significa a morte também. E a matemática, que tem um círculo. O maisinho aqui, ó. O crânio. Então é só isso. A contagem dos dentes. É, a contagem dos dentes, isso aí.
a inteligência, o conhecimento e a sabedoria. Por isso que a gente fez um glossário por hoje. Número 1! Vamos pensar depois. Pode focar? Pode. Mateus. Bota tipo esse grupo ganhou, tá? Daniela é fã do meu canal. É, sou mesmo. Eu também já assisti meu. A matéria você passa feito louco. Poderia tentar diminuir pelo menos um pouco. Imagina você aqui no nosso lugar. Imagina como seria calcular. Poderia ser a gente na história do povo que a gente tá junto, tentando entender a matéria mais difícil do mundo. Bem que podia ser o grupo do podia ser a gente, escolhendo fotos do álbum de formatura, tentar entender a matéria, professor de altura. Bem que podia ser o grupo 2, podia ser a gente, na escola mostrando pro povo que a gente tá junto, tentando entender a matéria mais difícil do mundo. Bem que podia ser o grupo. Começou quando agora tô com medo. Derivada, a gente sai correndo. Chega a se integrar, cérebro fervendo. Mas pega filho e acaba aprendendo. Vai! Terceiro período, leve for, não tem tabela. Promilítio, tá fácil para ela. Se esquecer da carta, não se joga da janela. Porque nós estuda pra passar de boa nela. Vai! Aí vai ter um pra contar uva e Nutella. Mas chegou a prova, tem que ser a sentinela. Só dorme 4 horas pra estudar toda a matéria. Os profs não perderam, mas vai chorar. Vai! Tá cansada, mas chega salmonela. Em de bioquímica tem fungo e bactéria. Microorganismo, matéria. A gente vem de modo pra matar ou cuidar dela. Vai! Quando tá acabando e eu não tô nem lendo. Passou tudo rápido e eu tô escrevendo. É tanta matéria, difícil, tô sofrendo. Um dia eu se informar as pessoas que aprenderam. Boa noite, eu sou o aluno da Escola Frederico Bolt e vou entrevistar o professor Sr. Rony Kelly Marques. Eu agradeço pelo convite em relação à entrevista, porque é sempre um prazer, né, a gente atender os alunos do Frederico Bolt, turma do Frederico Bolt, e vamos para a entrevista. Acho que vai ser muito proveitoso. Professor, qual a sua profissão e há quanto tempo o senhor trabalha nela? Bom, é o seguinte, até alguns anos atrás, o professor era tido como profissão, mas depois da lei da LDB, né, que foi publicada e sancionada em 96, o professor deixou de ser uma profissão. O professor não é mais profissão. Hoje o professor ele é uma função. Qual é a diferença entre função e profissão? A função e profissão é que o profissional na área de educação, havia um entendimento específico do professor antes da LDB. Depois da LDB, as coisas tomaram uma nova configuração, outros rumos foram sendo tomados pela própria
vamos dizer assim, para as instituições de educação, né? Então hoje o professor não é uma profissão mais. Mas em relação ao tempo que eu exerço a profissão, eu comecei a função, né, na verdade, não é a profissão mais, eu comecei a trabalhar em 2001, o ano do atentado terrorista, 2002, 2003, 2004 aqui no Frederico Bolt. De 2005 até 2013 eu não trabalhei como professor, trabalhei em outras atividades. O meu último ano então foi em 2004 aqui no Frederico Bolt e voltei para o Frederico Bolt em 2014. Então 2014, 2015 e 2016 estou aqui trabalhando na escola. Só trabalho no Frederico Bolt, em outra escola não mais. E professor, de que forma o senhor utiliza a matemática em sua profissão? Olha, eu sou professor de História. Pelo fato de ser professor de História, eu utilizo pouco a matemática. Mas vamos dizer assim, nós temos, na verdade eu utilizo a matemática todo dia. Eu digo que utilizo pouco porque eu não sou professor de matemática, eu não sou engenheiro, eu não trabalho diretamente com a matemática. Mas a gente faz chamada, a gente coloca um número, a gente vê quantos alunos faltaram naquele dia, né? A gente coloca a data da chamada, isso também é matemática. Quando a gente fala uma data específica, muito embora decorar data não é estudar história, mas a gente precisa falar de uma data qualquer, isso é matemática. Quando você passa para os alunos os numerais romanos do século que você está estudando, estamos no século XXI, no século passado, os séculos passados, né? Então a gente tem toda a dinâmica também de utilizar a matemática. Querendo ou não, em história também se utiliza a matemática. Matemática é uma ciência que está presente em todas as disciplinas, por que não em história? Eu utilizo matemática dessa forma, quando a gente faz a chamada, quando a gente soma a nota dos alunos, né? Então não tem como você abrir mão da matemática e é necessário, nesse sentido, aí, utilizar a matemática sim. Tá? Certo. E o que você traz de aprendizado do ensino médio na disciplina de matemática que você cursou na sua profissão? É uma boa pergunta. Vamos entender da seguinte forma: o meu ensino médio não foi como o ensino médio de vocês. O meu ensino médio foi um ensino médio profissionalizante e ele se chamava Curso de Habilitação para o Exercício do Magistério em Primeiro Grau. Como eu já disse, a LDB, ela, de uma certa forma, ela acabou com esse tipo de ensino médio que na época era chamado de segundo grau, que era o antigo magistério, né? A gente chamava de magistério, curso de habilitação para o exercício do magistério, popularmente chamado de magistério. Nesse curso, que tinha duração de 3 anos também, e correspondia ao ensino médio de hoje, mas na época era chamado de segundo grau, nós tivemos uma disciplina chamada Didática da Matemática. Essa didática da matemática, ela era específica para que o professor que fosse trabalhar com as séries iniciais, ele pudesse ser capacitado para ensinar matemática para os alunos das séries iniciais. Porque o professor das séries iniciais, ele trabalha língua portuguesa, matemática, história e geografia, tudo junto. Lá nas séries iniciais, do primeiro ano até o 5º ano, você não tem um professor para cada disciplina. Então, no curso do antigo magistério, a gente estudava a didática da matemática para aprender também a ensinar matemática para essas crianças. Tá? Então, o que eu aprendi de matemática no ensino médio, que na época era segundo grau, era para trabalhar somente com crianças de 1ª a 4ª série, que hoje corresponde ao 1º ao 5º ano. Ou seja, quase nada, né? Eu só queria pontuar o seguinte, gente, que vou fazer um discurso agora. O nosso ensino médio de vocês hoje, ele é um ensino médio que capacita muito vocês. Eu peço que vocês aproveitem, porque na minha época eu não tive um ensino médio tão bom como vocês têm. Ou seja, eu posso dizer que hoje vocês do ensino médio, vocês são melhores do que eu quando eu estudava ensino médio. Porque o meu ensino médio era só para trabalhar com alunos de 1ª a 4ª. Só ensinava a gente a fazer isso. E o ensino médio de vocês hoje capacita vocês até para o concurso público. Né? Pode continuar, eu interrompi você, mas... Não, tudo bem. Demonstre de que maneira o senhor utiliza a matemática na sua vida e na sua profissão também. Como que eu posso utilizar a matemática no seu dia a dia? Bem, no meu dia a dia, eu vou considerar o meu dia a dia aqui na escola como professor. Então, eu utilizo a matemática dessa forma, contando a data, né, que a gente coloca no diário, o número de alunos que estão presentes, o número de alunos que faltaram.
Os alunos que vão merendar, porque na primeira aula a gente tem que fazer chamada da merenda, né? Então há números, né? A questão das notas também. As notas são números. Então, no meu dia a dia eu utilizo dessa forma. A forma que eu utilizo mais matemática, só para concluir, é escrevendo meus diários. Números de alunos que vieram, que faltaram, e a questão das notas também. Então é a forma que eu mais utilizo matemática, é com os meus diários. E quando a gente vai comprar alguma coisa também, é a forma de utilizar a matemática, né? Sem dúvida nenhuma. Então, terminamos a entrevista por aqui.